Ô, pessoal, boa tarde. Essa aula aqui é dedicada à turma do terceiro B, tá? Vou postar aqui no, no Sócrates na Caverna aqui, que é o YouTube que eu criei para justamente estar postando essas aulas aí para algumas turmas do magistério, tá? Porque o conteúdo que vocês estão assistindo nas aulas lá, às vezes não está batendo com o que a gente estava trabalhando na sala de aula. Eu deixei para vocês, do terceiro B do magistério, um link do Café Filosófico que falava sobre Maquiavel. E eu vou preparar essa aula aqui agora justamente sobre Maquiavel. Mas antes de entrar, vocês dão um link aí, de ok aí, tá? Para eu saber quantas pessoas mais ou menos assistiram essa aula no YouTube aí que eu vou disponibilizar lá na plataforma do Classroom, tá? E quem não é inscrito no canal aí, se inscreva aí também, viu? Tá bom? Brincadeira, mas eu quero que vocês dê o like aí pra mim, tá? Para eu saber mais ou menos quantas pessoas assistiram essa aula. A aula de hoje sobre Maquiavel, vocês vão pegar o livro didático da página 267 a 269, tá bom? Que é a leitura aí para vocês lerem. E o livro que eu vou explicar para vocês é esse aqui, ó, O Príncipe, tá? Eu vou explicar 3 capítulos aqui para vocês. O primeiro capítulo é o capítulo 9, tá? Do livro O Príncipe de Maquiavel. Uma coisa assim interessante que a gente tem que abordar nesta obra aqui e que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 14 do livro O Príncipe, o Maquiavel trata da força, né? A força, o que é a força para o Maquiavel? A força no sentido político, tá bom? Ele é um elemento constitutivo do poder político, tá? São modos que um príncipe tem de conquistar e manter o poder. E às vezes as necessidades que o príncipe tem de ofender. Por quê? Porque como o príncipe não tem como agradar a todos em todos os momentos, então é preciso forçar certas condutas e vencer certas resistências que vai ocorrer no seu governo. A segunda parte, que é do capítulo 15, né, até o capítulo 20 e deixa eu só confirmar aqui, 26, né, o Maquiavel trata de um outro pilar do poder político, que é justamente da aparência com que se reveste o portador daquele que exerce um poder político, tá bom? Então, vamos começar aqui na primeira parte do livro, que é o capítulo 9, que eu quero ler para vocês, que o Maquiavel diz isso aqui, ó. A filosofia de Maquiavel vai romper com toda a filosofia antiga e também medieval, tá? E ele vai dizer que em toda cidade se encontram duas tendências. A primeira é que o povo não deseja ser governado nem oprimido pelos grandes. E a segunda é que os poderosos desejam governar e oprimir o povo. Tá? Então, em todas as cidades existem esses dois conflitos. O, do, o dos grandes, o desejo dos grandes e os desejos do povo. O povo não quer ser comandado e oprimido pelos grandes. E o que deseja os grandes? Comandar e oprimir o povo. Tá? Então Maquiavel vai dizer que diante dessa situação, como deve agir um príncipe? Por que não tem como haver o bem comum para o Maquiavel no sentido dos gregos? Porque já na cidade ela já nasce dentro de um conflito, tá? Então aquele que atingir o principado, ou ele vai atingir ou com a ajuda dos grandes ou com a ajuda do povo, tá? O que acontece quando alguém chega ao poder com a ajuda dos grandes ou com a ajuda do povo? É isso que o Maquiavel vai explicar aqui nesse capítulo 9. Ele diz assim, ó: aquele que atinge o principado com a ajuda dos poderosos se mantém com mais dificuldade do que aquele que teve a ajuda do povo, né? Então ele vai dizer que quem assume um poder político com a ajuda dos poderosos vai ter mais dificuldade para se manter no poder, porque o povo é a maioria, os grandes é a minoria, tá? Mas ele também vai dizer o seguinte, ó: mas aquele que chega ao principado com o favor popular fica desembaraçado e à sua volta não há ninguém, e ou bem poucos que não estejam concordes em obedecer-lhe. Além disso,
Não se pode com honestidade satisfazer a uns grandes sem desgostar a outros, enquanto o mesmo não acontece com o povo, porque o desejo do povo, né, dos pequenos, é mais honesto do que o dos poderosos. Pois, qual é o desejo do povo? É apenas não ser oprimido e comandado pelos grandes, tá? Então, o Maquiavel vai dizer, ó, aquele que chega ao poder apenas com apoio popular, ele tem a maioria à sua volta. Porém, quando ele passar por necessidade, ele vai se encontrar sozinho. Aí ele vai necessitar também da ajuda dos grandes, ok? E o Maquiavel vai dizer que se você assumir o poder só com o apoio dos grandes, sem ter o apoio popular, ele diz assim, ó, acontece que com o povo inimigo, um príncipe não pode se sentir seguro. Então você não pode, para governar, ter o povo como seu inimigo, tá? E o pior que se pode esperar de um príncipe, o Maquiavel vai dizer que é você ser abandonado pelo próprio povo, tá? Então, mas dos poderosos, né, quando inimigos, também se deve temer, tá? Que eles o abandonem, né? Por quê? Porque eles têm a maior, digamos assim, astúcia do que o povo, tá? E eles preveem, eles conseguem prever as mudanças do tempo para salvarem-se e procuram bajular o provável vencedor. Então, o Maquiavel vai dizer que o príncipe é sempre bom ele viver com o povo, enquanto pode afastar-se dos poderosos, pois quem tem a faculdade de criar poderosos todos os dias e dar-lhes ou tolher-lhes as autoridades quando bem quiser. Então o Maquiavel vai dizer que eu tenho que estar sempre vivendo com o povo, tá? Mas eu tenho que temer também a astúcia dos poderosos, porque como eles são astutos, eles conseguem prever as mudanças do tempo, né? Para salvar-se, tá? Então o Maquiavel vai dizer o seguinte, ó, os que não se vinculam devem ser examinados de dois modos, tá? Aí o Maquiavel diz que destes o príncipe deve se cuidar e temê-los, como se fossem inimigos declarados, porque sempre, quando estiver na adversidade, vão procurar arruiná-lo. Então, por que que o príncipe tem que temer também os grandes? Porque quando ele se encontrar na adversidade, os poderosos, os grandes, vão procurar arruiná-lo também, tá? Então eu devo, como príncipe, vai dizer o Maquiavel, né, manter o povo sempre como amigo, nunca como meu inimigo, tá? Para justamente eu não cair assim numa adversidade muito grande e ter um povo como inimigo, porque o Maquiavel vai dizer, ó, a pior coisa que se pode esperar de um príncipe é ser abandonado por este povo, tá? Assim como eu chego ao poder ou com a ajuda dos grandes ou com a ajuda do povo, eu não devo, de certa forma, desmerecer o apoio popular e também desmerecer o apoio dos grandes. Quando eu chego ao poder com o favor do povo, o que, que eu tenho que fazer? Conquistar os grandes. Quando eu chego ao poder com o favor dos grandes, o que, que eu devo fazer? Conquistar o povo, mantê-lo como amigo, tá? Porque de um povo inimigo é difícil você se defender, tá? E no capítulo 15, né, que eu quero tratar aqui para vocês, é como que deve ser a aparência de um príncipe, né? Porque o Maquiavel, diferente dos gregos, ele vai dizer o seguinte, que os gregos e os medievais escreveram repúblicas de como deveria ser e não como elas são realmente. E o Maquiavel vai dizer que existe uma distância muito grande da forma como se vive, da forma como se deveria viver, né? Que o príncipe ele deve se preocupar com o modo como o povo vive mesmo, como a sua república vive ali, não como o ideal, como ela deveria ser, tá? Nesse aspecto, o príncipe Maquiavel tem que aprender a não ser bom. O que é aprender a não ser bom para o Maquiavel? No italiano é essere non buono, tá? Ou seja, saber não ser bom, tá? Algumas traduções, como a minha aqui, traz saber ser mal. Esse texto foi muito mal interpretado na época. O que o Maquiavel quer dizer? Que um príncipe ele tem que aprender a não ser bom ou aprender a saber ser mal, né? Não ser bom é nesse aspecto aqui, ó, que não é que a política ela está totalmente desvinculada da questão ética, tá? É justamente entender que esse não ser bom consiste em dizer que nem sempre um príncipe, aquele que governa, né, irá corresponder a uma certa expectativa de bondade
que o povo depositará sobre ele. Então, como ele não tem como atender a todas as expectativas de bondade que recai sobre ele, vai haver situações ele que vai ter que aprender a não ser bom, mas sempre visando o bem da república e não o seu próprio bem, né? Então, nesse aspecto aqui, como o príncipe deve aparecer aos outros homens, tá? Pois a construção de uma boa aparência pública é para Maquiavel aqui uma condição fundamental do governo. Então o príncipe ele tem que aprender a não ser bom. Aprender a não ser bom ele tem que entender que ele não tem como atender ou, digamos assim, corresponder a todas as expectativas de bondade que se espera dele, ok? E um outro capítulo que eu quero passar para vocês aqui é o capítulo 18, que o Maquiavel vai dizer o seguinte, ó, como que deve ser a postura de um príncipe, então? Ele tem que valer-se de duas naturezas, de dois animais, que é a raposa e o leão, tá? Por que a raposa e o leão? Tá? Porque o leão ele não consegue se livrar das armadilhas. Já a raposa, ela não consegue vencer os lobos. Ela não tem a força que um leão tem para vencer os lobos, que é o seu inimigo, tá? Então o Maquiavel vai dizer que um príncipe, ele tem que usar-se da inteligência da raposa, que não tem a força do leão, mas ela tem a inteligência de desvencilhar-se dos laços dos lobos. Porém, quando ele for necessário, ele também tem que usar-se da força, né? No sentido aqui da lei, né? Precisando aqui o príncipe valer-se da natureza do animal, desses dois animais aqui como modelo, a raposa e o leão. Veja, a raposa não tem a força do leão, mas ela tem a inteligência, a astúcia de desvencilhar-se dos laços dos lobos. O leão não tem essa inteligência, mas ele tem a força para afastar os seus inimigos ali. E o Maquiavel vai dizer que um príncipe, ele não necessita possuir todas as qualidades enumeradas, mas é indispensável para ele parecer ter todas essas qualidades, tá? Então, para que um príncipe possa vencer e conservar o status, né, é necessário ele usar-se da inteligência e também da força. A força aqui no sentido da lei. Mas lembre o seguinte, para o Maquiavel, como ele era um republicano, o que importava para ele aqui era o quê? A manutenção da república. O que é a república? Coisa pública. Então é necessário eu, digamos assim, manter a virtude. O que é a virtude? É a virtude do político. O que é a virtude do político? É aquele que consegue, ao conquistar o poder, ele consegue se manter no poder. E o que eu devo fazer para se manter no poder? Eu tenho que preservar a coisa pública. Lembra que o Tomás de Aquino dizia que o governante ele era como um piloto de um navio, tá? Ele tinha a função de preservar o navio e conduzi-lo ao porto, né? E o Tomás de Aquino vai usar esse exemplo e vai dizer o seguinte, ó, para eu levar os governantes ao navio ao porto, né, mantê-lo seguro, o governante ele tem que preservar a coisa pública, né, para que ela não entre em avaria, para que não haja conflitos e assim por diante. Porém, o governante também tinha que ser exemplo máximo de virtude numa sociedade. E o porto ao qual os governantes tinham que levar era a virtude, ou seja, o Tomás de Aquino entendia um governante como se ele fosse um santo, onde as pessoas vão olhar para ele e vão ver nele exemplos de virtude a ser seguidas. O Maquiavel vai romper com essa segunda parte do Tomás de Aquino, porque o Maquiavel vai entender que a função do governante não é conduzir seus governados à virtude, como pensava o Tomás de Aquino, porque ele vai entender que a ética ela é relativa, tá? Cada um tem os seus princípios éticos, valores. Então, qual que é a função do governante? A função de quem governa é preservar a coisa pública. E lembrando aqui, quando ele fala de príncipe, porque na época, vocês podem ter visto na primeira videoaula que eu deixei para vocês lá do Café Filosófico, na época em que Maquiavel vivia, a Itália não era um país unificado, ela era governada por príncipes. E esses príncipes obedeciam a outros reis. Nesse sentido, o Maquiavel tinha ali como pretensão ali, né, dar uma explicação ali da vida política do seu tempo, tá? Buscar responder para o seu tempo ali como que a Itália poderia ser um país mais unificado, como que os príncipes que governam a Itália da sua época
né, poderiam unificar a Itália e preservar o seu mando político, ok? Qualquer dúvida, vocês mandem para mim ali no Classroom e conforme for, vou preparando outras videoaulas aqui para vocês. Mas dá um like aqui, dá um ok para eu saber quem assistiu, tá? E se inscreva aqui também no meu canal Sócrates na Caverna, viu, turma do terceiro B? Bons estudos aí para vocês. E amanhã eu vou deixar um trabalho valendo 25 pontos para vocês realizarem para mim, ok? Bons estudos.